Hi kids! Eu sou o professor Gladson e como todas as aulas, nós vamos começar hoje falando sobre a data. Só que hoje tem uma coisa diferente. Nós não vamos parar de falar sobre a data porque a nossa aula hoje é sobre datas. Nós vamos falar dos dias e dos meses, como falar os dias e os meses em inglês. Nós vamos aprender algumas coisinhas sobre os dias e os meses. Tudo bem? Então, para começar, vamos ver a data de hoje, né? A data de hoje, como sempre, today is Tuesday. Tuesday, todo mundo lembra que é o dia da semana que nossa aula acontece todas as semanas, né? Tuesday. E o mês? September. Começou o mês novo. September é o nosso mês. E o dia de hoje é first, o primeiro dia do mês. September 1st, 2020. E hoje na nossa aula nós vamos entender por que tem essas duas letrinhas ao lado do número do dia. Por que o mês vem antes do dia? Bom, isso na verdade não tem muito um porquê. É que em inglês é assim, né? Alguns países falantes de língua inglesa é dia, mês, mês, dia, ano. Para nós é dia, mês, ano, né? Hoje é dia 1º de setembro de 2020. Em inglês é September 1st, 2020. É só uma invertida, assim, o primeiro mês depois do dia. Não faz muita diferença, tá bom? É só invertido mesmo. Então hoje vamos falar de days and months. Então vamos começando com os dias da semana, certo? Toda semana você fala Tuesday, 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 Tuesday. Toda semana é Tuesday, porque nossa aula é sempre nesse dia, Tuesday. E os outros dias da semana, como que eu vou falar todos eles em inglês? Vamos ver hoje então. Então vamos lá? Let's begin. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da minha cabeça aqui. Let's begin com Days of the Week. Então vamos começar com os Days of the Week. Para começar, nós temos 7 days. 7 days. Okay? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Vamos de novo? Você repete comigo, hein? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Vamos ver o nome deles um por um. Vamos lá. O primeiro dia, Sunday. Você deve se lembrar, você vai pensar assim, nossa, Sunday, já ouvi essa palavra em algum lugar. Sim, tem um sorvete que se chama Sunday, né? Na verdade, o nome Sunday é em homenagem ao sol, que sol em inglês nós já aprendemos, que é sun. Tudo bem? Então, Sunday é o dia do sol. É um dia de sol, um dia para você sair, tomar um sorvete, um dia para você curtir a sua família. É o Sunday. Vai lá comigo. Sunday. Sunday. Então, Sunday é aquele dia ensolarado. Nem sempre, né? Mas é aquele dia de sol, aquele dia para curtir a família. É o Sunday. E já que o sol tem um dia, como você lembra como que fala lua em inglês? Lua é moon. A moon também ganhou um dia, só que ela perdeu um O nesse dia. Porque a segunda-feira se chama Monday, em homenagem à lua mesmo. Monday. Monday. Então, como que é mesmo? O dia do sol é Sunday e o dia da lua é Monday. Que ótimo. Já temos os dois dias, Sunday, Monday. Vocês repararam que os dois terminam em day? Na verdade, todos os dias da semana em inglês terminam em day. Porque day significa dia. Sunday. Lembra que nós comentamos na aula passada, nós estudamos, que sempre que alguma coisa é de alguém, em inglês é o contrário que fala. Por exemplo, o livro do Gladson, Gladson's Book. Então eu inverto, coloco primeiro o nome do dono. E esse é o dia do sol. Sunday é o dia do sol. Também acontece ao contrário. O dia da lua. Também acontece ao contrário. Tudo bem? Tuesday. Tuesday, na verdade, é em homenagem a um deus da guerra anglo-saxão chamado Two. E aí ficou Tuesday. É o dia do Two. Certo? É o God of War.
se chamava Chew e ficou em homenagem a ele. Então é Tuesday. Todos os dias da semana, então, são homenagem a alguém? Sim. Então, ó, Sunday, dia do sol. Monday, dia da lua. Tuesday, o dia do tio. Não o tio, o tio. Tuesday, repete comigo. Tuesday, que é o dia de hoje. Vocês já sabem, né? Tuesday. Depois de Tuesday vem Wednesday. Wednesday. Ó, quando você olha a palavra Wednesday escrita, você vê que tem um D aqui no meio, né? Na hora de falar, você finge que esse D não existe. É Wednesday. Wednesday. Ok? E essa é uma homenagem a esse moço aqui, ó. Talvez vocês conheçam, é o da mitologia anglo-saxã também. Ele se chama Odin, tá? Odin, é o dia de Odin, tá bom? O pai do Thor. Todo mundo conhece o Thor, né? Odin é o pai do Thor, tá? E Wednesday foi uma homenagem a ele. Odin é o Odin. Tudo bem? Então, só lembra aqui, ó. Você vai ver o Wednesday escrito assim. E aí você tem que lembrar que esse D aqui, ele é só de enfeite. Na hora de falar, você finge que ele não existe. Wednesday. Tudo bem? Continuando, então. Próximo dia. Então, essa aqui é a quarta-feira, né? Então, vamos para a quinta-feira, que é Thursday. Vocês viram que o Wednesday é em homenagem ao pai do Thor? Thursday é o dia do Thor. Thursday, ok? Lembra quando nós estudamos na semana passada que quando algo é de alguém é o dia do Thor. Então, quando eles nomearam os nomes em inglês dos dias da semana, eles homenagearam alguns seres mitológicos, né, da mitologia nórdica e colocaram os nomes dos dias da semana em homenagem a esses seres, tá? Então, Thursday é em homenagem ao Thor, Thursday. Então aí você vai lembrar, Thursday. É o dia do Thor. Então, Thursday. Deu uma modificada na pronúncia e na letra, né? Thursday. Depois de Thursday, aí vem uma homenagem à esposa do Odin. Friday, certo? Que é essa moça aqui, ó. Também é da mitologia nórdica, né? Friday, então, Friday. Mas esse é bem facinho de lembrar, né? Um dia legal de falar. Friday. Em inglês eles brincam bastante com esse dia, por quê? Porque fry significa fritar. Então, nossa, respirei fundo agora. Fry significa fritar. Então é o dia de fritar. Fritar um bife, fritar um ovo, fritar um Friday. Mas é fácil de lembrar, né? Friday. Então, sexta-feira, Friday. Todos terminando em day. E por último, o sábado, o sétimo dia, que é em homenagem a esse moço aqui que vocês todos já conhecem, certo? E aí é fácil de lembrar. Por quê? Porque esse planeta que tem os anéis, ele se chama Saturno, e em inglês Saturn. Nós vimos aquele dia da aula sobre os planetas. Então, Saturno, Saturday é o dia de Saturno. Saturday. Ok? Vamos repetir todos os nomes dos dias da semana? Lembrando então que todos terminam em day, porque day é a palavra dia em inglês, né? Então, a gente pode prestar atenção que tem a primeira parte de cada palavra e todas elas terminam em day. Então, ó, Sunday, repete comigo aí. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Mais uma vez. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Simples, né? Os dias da semana muito tranquilos. E aí, qual que é o seu dia da semana preferido? O meu é Saturday.
Saturday, porque é o dia que eu vou para casa da minha mãe, lá na cidade dela, lá em Rolândia, que eu passo o dia lá com a minha família, por isso que o Saturday é meu dia preferido. My favorite day is Saturday. E qual é o seu? What's your favorite day? Pois você me conta. Depois de falar dos days, nós podemos falar dos months. Months são os meses. Quantos meses nós temos no ano? 12 months. Eu não tenho 12 fingers. 12. 12 months. É? Vamos ver todos esses 12 months? E aí a gente começa pelo primeiro mês. Qual que é o primeiro mês? O primeiro mês é January. Fala comigo aí, ó. January. January. Mês 1, January. February. January. February. Vamos repetindo comigo? February. February. Perfect. Depois de February, March. March. Quando nós vamos falando dos meses, você vai se lembrar porque nós tivemos aulas em todos esses meses e nós sempre falávamos, toda aula nossa nós começávamos pela data. E toda data tem um mês, né? Então sempre nós falávamos esses meses, conforme nós íamos estudando nossas aulas, né? E o terceiro mês é March. Vai pensando aí qual vai ser o mês do seu aniversário. Depois de March vem April. Vocês viram que o mês em inglês começa sempre com a mesma letra que começa em português? E é um nome bem parecido, ó. Janeiro, January. Fevereiro, February. Março, March. Abril, April. Maio, May. May. Yeah? May. Junho, June. June. Julho é July. July. E o sétimo mês do ano, July. July. Agosto, o mês que acabou ontem, né? Agosto é August. August. O mês do meu aniversário. My birthday is in August. My birthday is in August. August. E o mês que começou hoje, September. Opa, deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Aí. September é o mês que começamos hoje. September. September. Esse P aí não é, ele não se esconde, tá? A gente fala ele, September. Ele é bem devagarinho, mas fala September. September. E depois de September? Não tivemos aulas nesse mês ainda, então talvez você não vai se lembrar, mas tivemos ano passado, né? E o mês próximo, depois de September, o 10º mês do ano é October. October é o 10º mês do ano. October. October. E depois de October, é um mês que você pensa, October seria o mês 8. September, o 7. October, o 8. November, o 9. Mas não é, né? É um pouco diferente porque julho e agosto foram incluídos depois. Então, antes dizem que era, né? E aí julho e agosto foram incluídos no calendário e aí tirou um pouco essa ordem, né? De 7 ser o September, porque September é o 9, 8 ser o October, que o October é o 10, e November é o mês 11, November. November, November, facinho de falar, né? Fala igualzinho escreve, November, November. Não precisa enrolar a língua, não precisa de nada. Na verdade, gente, em inglês você não precisa ficar enrolando a língua, tá? Você vai e fala November, October. Não precisa falar. Tem gente que faz umas línguas estranhas para falar o mês, né? Para falar qualquer palavra em inglês, mas não precisa, tá bom? Você simplesmente fala a palavra November. E o último mês que é December. December. Vamos dar uma olhada em todos eles? Opa, voltando lá do January. Vamos lá. Ops. January. Vamos repetindo comigo. January. February. March. April.
May, June, July, August, September, October, November, December. Qual desses meses fica o seu aniversário? When is your birthday? Já falei para vocês que o meu é August, né? August. Cada mês desse tem algumas coisas acontecendo. Tem sempre alguém que você conhece que faz aniversário no mês desse, né? Então, pensa aí. Qual mês é o seu birthday? Birthday. A língua que eu falo. Birthday. É o único caso. Lembra que eu acabei de falar? Você não precisa enrolar a língua para falar inglês. Não precisa. Mas, quando você tem um TH, você tem que colocar ela no meio dos dentes aqui fora, assim, ó. Birthday. 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 Ok? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo até agora? Então, nós já vimos os dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Depois nós vimos os meses, January, February, March, April, June, July, August, September, October, November, December. Eu acho que eu pulei algum mês. Não pulei não, é que eu contei 2 vezes aqui. E agora nós vamos ver como falar o dia, a data. Por quê? Porque em inglês é um pouquinho diferente. Em português, nós falamos o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6, o dia 7 e assim por diante. Nós contamos os dias, né? Em inglês, nós falamos a ordem do dia. Quer dizer, como assim? Que os dias são o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E isso explica por que nós temos aquelas 2 letrinhas ao lado do dia. Né? Mas nós vamos ver isso. Por quê? Porque os números são ordinais, ordinal numbers, certo? Então, olha só, eu vi uma competição dos livros aqui e eles ficaram. Ela ficou em first place, ou seja, primeiro lugar. Ela ficou em second place, segundo lugar. E ele ficou em third place, terceiro lugar. Isso é a colocação deles. Por quê? Porque isso é a ordem. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, certo? Então, nós temos a ordem em que aconteceram a colocação em que eles ficaram. Tudo bem? Então, pensando na colocação em que essas 3 pessoas ficaram, nós temos que usar os números ordinais, que indicam a ordem. O que vem primeiro, o que vem depois, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, os números cardinais nós usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E em português nós contamos os dias. Os números ordinais nós usamos para indicar a ordem em que algo acontece. O que vem primeiro, o que vem depois, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Tudo bem? Então, aqui nós temos o pódio só para ilustrar isso. Mas o que nós temos que lembrar? Por quê? Que tem aquelas 2 letras. Nós temos as 2 letras da mesma forma que em português. Quando eu falo primeiro, eu coloco o número 1. Número 1, se eu coloco o 1 sozinho, é 1, certo? Se eu coloco um ozinho do lado pequenininho, ele se torna primeiro. Número 2 é só o número 2. Se eu coloco um ozinho do lado, vira o segundo. Se eu coloco um azinho do lado, vira a segunda. Certo? Terceira, se eu colocar um 3 e um azinho do lado, pequenininho. Terceiro, se eu colocar um 3 e um ozinho do lado, pequenininho. E o 3 sozinho é 3, certo? Em inglês, nós vamos fazer isso com as 2 últimas letras e não só a última, tá? Em português, nós sempre colocamos o ou a. O porque todos os números ordinais em português terminam em o. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 18º, 90º, todos terminam em O. Então, a letra que nós colocamos por padrão é O, certo? Aí tem a forma feminina de todos os números também, a segunda, a terceira, a primeira, a 18ª, a 19ª, a 20ª, que termina em A. Então, a gente coloca a letra A para indicar que aquele número ordinal está no feminino. Em português, nós fazemos isso.
Em inglês, são sempre as duas últimas letras. Em inglês, os números ordinais, assim como várias outras coisas, não tem diferenciação entre masculino e feminino. Tudo é neutro. O que não é pessoa é neutro, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês? O mouse. O mouse em português é o mouse, masculino. Mas não é uma pessoa. Como que eu sei que é masculino ou feminino? É que em português nós temos algumas regrinhas que fazem isso, né? Mas em inglês não. Em inglês tudo é neutro, que não é pessoa, é neutro. Pessoas, beleza. Pessoas têm masculino ou feminino. Mas objetos, celular. Quem disse que o celular é masculino? Em português nós falamos que é, mas não é uma pessoa para eu dizer se é masculino ou feminino. Não é verdade? Então, você sempre vai colocar o neutro. Em inglês vai ser sempre neutro. Tudo bem. Aí, nós vamos então ver a colocação, os números. Então vamos lá. Ordinal numbers. Então olha só, em inglês nós vamos usar as duas últimas letras da palavra. Então se você olhar aqui, ó, TH, 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 sempre a pergunta que me fazem é: professor, por que tem um TH ao lado do número da data? Porque por exemplo, se for o dia 4, em inglês não é o dia 4, é o quarto dia. Então é fourth. Aqui sou eu correndo num dinossauro, cheguei em primeiro. First. Opa, falei primeiro e deixei segundo. Entreguei, né? Deve ter sido segundo lugar na minha corrida de dinossauros. Mas em inglês, então, nós vamos falar todos os números numa sequência. E aí nós sempre temos duas letrinhas do lado. Mas se vocês repararem, esses aqui são diferentes, ó. O primeiro é ST. Eu coloquei a letrinha maior para você enxergar melhor, tudo bem? Normalmente nós colocamos ela bem pequena do lado, tá? First, ó, ST. Por quê? First, que é a palavra primeiro em inglês, ela termina em ST, first. Segundo, termina em ND, second. Terceiro, third, RD. E todos os outros terminam em TH. Nós vamos ver que quase todos, né? Por quê? Porque aí quando for 21º, aí é o primeiro de novo, 21st, mas nós vamos ver isso, tá? Então vamos comigo aqui, ó. First, repita comigo. First, second, third, fourth, fifth. Lembra que nós aprendemos os números? Como que é 6 em inglês? Six. Como que é sexto? Sixth. Você dá uma sopradinha no final, aquele que eu sempre ensino você, né? Aquele com a língua no meio dos dentes. Sixth, seventh, eighth. Como que é 8? Eight. Como que é o oitavo? Eighth. Olha a diferença. É bem pouquinho a diferença, né? O 8 é eight, oitavo, eighth. É a língua que faz a diferença toda aqui. Como que é 9? Nine. Como que é nono? Ninth. Ninth. Como que é 10? Ten. Como que é décimo? Tenth. Tenth. Vocês viram que a diferença é bem pouquinho? E continua assim. Como que é 11? 11. E o 11º? 11th. Acaba sendo um pouco mais fácil, né? Por quê? Porque você pega o número e coloca o TH, tá? O 12 é um pouquinho diferente, mas eu já expliquei isso para vocês, né? Que o F e o V, quando eles mudam a palavra, sempre o F vira V e o V vira F. Mas isso deixa guardadinho aí para depois. Só lembra que 12 é 12, com V, e 12º é 12th, com F. 12th. 12th. Feio, né? Falar assim. 12th. 13th. 13th. Ó, lembra que 13, nós já estudamos isso. No número cardinal é 13. Terminou? 13. No número ordinal, o 13º é 13th. 13th. 14th. 15th. 16th. Fez cosquinha. Fica soprando assim, ó. Faz cosquinha. 17th. 18th. Ó, 18 é 18. 18º, 18th. 19th, 19 é 19. E o 19º é 19th. 20th, 20th. Ó, 20 é 20. E 20º é 20th. Olha como que escreve diferente. 20th. Mas a partir do 21,
a gente volta a escrever 20 com o Y mesmo, ó. 21st, ó, o first aqui de novo, ó, porque é 21, né? 21st e o 21º, opa, 22nd, ó, o ND aqui de novo, 22nd, 23rd, 23º, 24th, 25th, 26th. Ah, só lembrar aqui, ó, que o 5 é o 5 é 5, né? Mas quando a gente coloca ele no ordinal, ele muda um pouco aqui. Esse I passa a ser I mesmo. Não é mais I. Então fica fifth. Fifth. E isso se repete aqui no 25º, né? 25th. 26th. 27th. 28th. 29th. E o 30º, que é 30th. E nós vamos ver só até o 31º. Por quê? Porque nós estamos falando de datas. E os dias só vão até o 31, né? Então, 31º, 31st. 31st, porque primeiro é first e 30 é 30. 31st. 31st. Tudo bem? O 30º é 30th. Mas o 31º é 31st. Porque você não coloca no ordinal todos os números, só o último. Por isso que em inglês é sempre bem mais fácil. Por quê? Porque você tem que lembrar do primeiro até o nono. Por quê? Porque do primeiro ao nono é o que você vai usar em todos os outros. Então, se eu quiser falar 65º, que é o 65, em inglês é até difícil, em português é até difícil de lembrar, né? 65º, beleza. Que é o 65 no número ordinal, 65º. Em inglês, você só tem que lembrar como que eu falo 60 é 60. E quinto, fifth. 65th. Perfeito, tá feito. Tudo bem? Vamos repetir todos os dias de novo. E aí nós vamos falar do birthday. Então, olha lá. First. Second. Opa. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. 10th. Até o 10. Vamos lá, próximo. 11th. 12th. 13th. Ó, não tô vendo sua língua sair pra fora. A linguinha, linguinha. 13th. Esse sai bastante, ó. 13th. Sai no começo e no fim. 13th. 14th. 15th. 16th. 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Tudo bem? Acho que todo mundo conseguiu, né? E aí eu deixo uma pergunta para você. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Eu te perguntei lá no meio qual era o mês e agora qual é o dia. My birthday is on August 2nd. No segundo dia de agosto, August 2nd, dia 2 de agosto, é o meu birthday. E o seu birthday? Me diga aí depois, tá bom? E aí, agora eu deixei algumas atividades para vocês que são alguns jogos, tá? E esses jogos são bem fáceis de jogar. Vou mostrar para vocês bem rapidinho. Eu coloquei os links lá para vocês e aí é o seguinte, ó. Você vai clicar no link e ele vai vir para cá, no Word Wall. Aí você coloca o seu nome aqui e clica em Start. Quando você clicar em Start, ele vai entrar aqui, ó, Days of the Week Balloon Pop. É um joguinho que eu criei aqui para vocês. E aí você entrando nesse jogo, bem simples esse jogo, tá bom? Esse jogo vai funcionar assim. Os balões vêm
Ó, aqui embaixo vem o trem. O trem está escrito sexta-feira. Eu tenho que ver quais dos balões é sexta-feira. Se eu clicar aqui, ó, Friday. Pá! Level complete. Essa é a primeira fase. Aí vem a minha pontuação, beleza. Aí vem a fase 2, que aí vem 2 trens. Wednesday, Monday, Friday. Qual que ele quer? Quarta-feira. Aí vamos fingir que eu errei. Cliquei em Monday. Errei. Wednesday. Joguei no lugar errado. Você tem que acertar o balão dentro do trem certo. Tudo bem? Do vagão certo do trem. Esse é o nosso primeiro jogo, que é dos dias da semana. O nosso segundo jogo é da forca. Então eu tenho os meses e você tem que colocar as letras que você acha que se escreve aqui. Então, eu acho que no mês de janeiro tem uma letra P. Não tem uma letra P. Então começa a construir a forca, certo? Eu acho que tem um E. Não tem um E. Aí eu acho que tem A. Tem 2 As. E assim por diante. Você vai formando nomes dos meses. Tudo bem? Esse é o segundo jogo que eu deixei para vocês fazerem. E não é um jogo à toa. É um jogo para você aprender a escrever, a se lembrar dos nomes dos dias das semanas, dos meses. Tudo bem? E o nosso terceiro jogo se chama Maze Chase, que é bem legal. Você vai entrar num labirinto, certo? E nesse labirinto, você tem que achar qual que é o número ordinal desse aqui, ó. É o 3. O 3 no ordinal é 3rd, 30th, ou 13th, ou 40th. Aí eu tenho que levar esse menininho vermelhinho aqui pro ordinal certo. Eu vou andando com as setinhas do teclado, tá bom? Aí, acertei! Third! Bem simples, né? Bem facinho. E tem aqueles fantasminhas correndo atrás de você, você não pode deixá-los te pegar. Então, ó, 80. 80? 80 não é 50th, não é 9th, é 80th. Então eu vou lá pro 80th. Pronto, entrei no 80. Bom? Então esse é bem fácil de você fazer os números ordinais. Se o fantasminha te pegar, você perde a vida. São 3 vidas, ó, 3 coraçõezinhos aqui. E se você entrar no lugar errado também, você perde uma vida. Ó, vou falar assim, ó. Ele quer que eu vou pro quarto. Eu vou pro 8. Perdi uma vida. Perdi um coraçãozinho. E aí ele já volta continuando. Tudo bem? Bem simples esses 3 jogos, né? Ó, o fantasminha me pegou. Oh my God! Então esses 3 são os jogos que eu quero que vocês joguem agora. E a nossa aula de hoje está terminando. Qualquer dúvida você fala comigo no chat, tá bom? E a gente pode conversar hoje daí. Tudo bem? Então, por enquanto, bye bye, kids! Vejo vocês na próxima Tuesday. Bye bye!